Que a paz e uma bênção divina acompanhem o seu dia e a sua semana enquanto iniciamos mais uma jornada de conhecimento. Sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. Eu tô super animada para nossa conversa de hoje. Olá para todo mundo, é um prazer imenso estar aqui de novo e, bom, o material que a gente tem hoje é bem intenso. Nossa, muito intenso. Para quem acompanha as nossas análises, o foco de hoje é fazer um mergulho literário, emocional e teológico no Salmo 35. Um texto riquíssimo. Sim, e as fontes que a gente está usando hoje são o texto bíblico, na tradução da Nova Almeida Atualizada, a NAA, e também as notas estruturais do comentário bíblico de Allen P. Ross. Essas notas do Ross são fundamentais para a gente entender a arquitetura da coisa toda, sabe? Com certeza. A nossa missão hoje é explorar a anatomia de um lamento. A gente quer entender como o autor, que é o rei Davi, processa a traição, aquela hostilidade totalmente não provocada, né? E o desejo por justiça divina num mundo onde o bem, muitas vezes é pago com o mal. Exato. É uma dinâmica bem complexa de dor e clamor. Ok, vamos desvendar isso. Eu passo a bola para você explicar a estrutura única desse poema, porque ele não é só um choro desorganizado, né? Ele tem uma combinação bem específica de lamentos. Essa é a primeira coisa que a gente precisa notar. Não é um desabafo caótico. A estrutura traz 3 lamentos distintos que se unem num clamor unificado. Certo. Cada um desses lamentos desenvolve e intensifica o pedido de socorro. Começa no aspecto mais físico e visceral, sabe? A ameaça de destruição mesmo. Os primeiros 10 versículos são puro cenário de batalha, né? A narrativa ali é muito física. Sim, é uma oração direta de livramento contra os destruidores. E ele usa umas imagens bem fortes para isso. Muito fortes. Davi pede que Deus assuma o papel de um campeão na batalha. Ele fala para a divindade empunhar o escudo, a couraça, a lança, entrar na linha de frente mesmo. Nossa. E aqui entra um conceito que o comentário bíblico destaca, que é a justiça retributiva. Ah, isso é muito importante da gente pontuar. Sim, porque o salmista não está só pedindo para os inimigos sumirem, num passe de mágica. Ele pede que eles caiam nas próprias armadilhas. Exatamente. Ele usa muito essa imagem do caçador, sabe? Aquele que cava uma cova escondida ou esconde um laço. E o pedido é que o próprio caçador caia nessa armadilha. Que eles sejam como palha que o vento leva, sendo impelidos pelo anjo do Senhor. Aqui é onde fica realmente interessante. Porque se a gente pensar bem, é quase como uma lógica de desenho animado. Como assim, desenho animado? Sabe onde o coiote prepara uma armadilha super complexa, com uma bigorna gigante, e no final das contas a bigorna cai na própria cabeça dele? Ah, sim. A clássica ironia, né? Isso. Só que aqui, claro, é num contexto de vida ou morte. Com certeza. É a ironia de ver o mal arquitetado se voltar contra o próprio arquiteto. Mas, mudando um pouco o foco, tem uma coisa no versículo 10 que me chama a atenção. Ele fala de livrar o pobre e o necessitado dos exploradores. Como essa imagem de um Deus guerreiro cheio de armas se alinha com essa ideia de proteção aos oprimidos? Bom, o que é fascinante aqui é que essas duas imagens precisam uma da outra. A força esmagadora de Deus, que é maior do que qualquer inimigo humano, é invocada especificamente para equilibrar a balança do poder terreno. Entendi. Quem é pobre e necessitado está totalmente à mercê dos poderosos. Eles não têm armas. Então, a força bélica divina entra para proteger quem não tem como se defender. Faz todo sentido. É o poder usado como resgate, não como opressão. Exato. Bom, isso encerra a primeira parte. Mas aí a gente tem uma transição narrativa bem brusca, né? Saímos desse perigo físico, de armadilhas e covas, e entramos numa dor muito mais profunda. É a dor psicológica. Sim. A dor emocional da traição detalhada na segunda sessão do lamento. Porque, olha, o perigo dói claro, mas a hipocrisia... Nossa, a hipocrisia dói muito mais. Os detalhes dessa parte são angustiantes. As fontes mostram que falsas testemunhas se levantam contra Davi. Eles interrogam ele sobre coisas que ele nem sabe. Sim, e o pior, os inimigos pagam o mal pelo bem.
O texto fala de uma época em que esses mesmos inimigos estavam doentes e Davi conta como ele reagiu. Ele relata que vestiu o pano de saco? Pano de saco, jejuou, andou curvado, orou e chorou por eles como se chora por uma mãe. E é bom a gente dar contexto para isso. Vestir pano de saco não era só, tipo, ficar triste. Era um ritual extremo de empatia e humilhação pública. Nossa, sim. Era uma demonstração de amor absurda. E aí, a gente contrasta essa empatia toda com a reação que os inimigos tiveram depois. É brutal. Porque quando o próprio Davi tropeçou, a reação deles não foi de empatia. Homens sem valor se reuniram para zombar dele numa festa. Fizeram uma festa. Sim, o texto diz que eles ficavam rangendo os dentes. O salmista até faz uma comparação animalesca, chamando esses inimigos de leões que querem despedaçar a alma dele. É revoltante. E lendo isso, a gente se questiona, né? Não é da natureza humana querer se vingar com as próprias mãos quando vemos tamanha ingratidão? Por que o texto enfatiza tanto que esse ódio é sem motivo? Viciosas. Eles estão atacando alguém que só buscava viver pacificamente. Não teve provocação, né? Nenhuma. É malícia pura. E isso aprofunda a dor emocional de ser difamado por hipócritas zombadores. O que nos leva diretamente para o clímax do poema, que é a terceira parte, a crise do tempo divino. Os versículos 19 a 28. Porque, a injustiça está acontecendo agora. Então, por que Deus está em silêncio? É a grande agonia do salmista. Ele descreve os inimigos com aqueles gestos de conspiração, sabe? Eles piscam os olhos uns para os outros. Nossa, aquele olhar de quem está tramando algo nas sombras. Exato, tramando enganos contra os aspas pacíficos da terra. Eles escancaram a boca dizendo: pegamos, vimos tudo com os nossos próprios olhos. Eles fabricam uma verdade, né? E, em resposta a isso, no versículo 22, Davi diz que tem certeza de que Deus também viu tudo. Ele vira o jogo. Eles dizem que viram, mas Deus de fato viu a realidade. E é por isso que ele pede que ele termine seu silêncio. O texto clama: acorda e desperta para me fazeres justiça. É um grito de urgência. E se conectarmos isso ao panorama geral, as notas do comentário bíblico do Ross fazem uma ligação incrível com o Novo Testamento. Sério? Qual a ligação? No Evangelho de João, no capítulo 15, o próprio Jesus usa essa exata frase do versículo 19. A frase do ódio sem motivo? Essa mesma. Sem motivo me odeiam. Ele usa isso para descrever o inocente sofredor perfeito. Nossa, que profundo. Sim. Isso indica que a experiência do salmista serve como um arquétipo. Quem segue o caminho do justo pode esperar enfrentar o mesmo tipo de tratamento no mundo. Então, o que tudo isso significa é como se o tribunal tivesse montado, todas as testemunhas falsas já tivessem falado, as provas fossem super evidentes e quem sofre a injustiça tivesse gritando para o juiz: bata o martelo de uma vez, não durma no meio do julgamento. Exatamente. A vindicação não traz apenas o alívio pessoal, ela restaura a ordem. E traz alegria para toda a comunidade, né? O texto fala dos que têm prazer na minha retidão. Isso mesmo. A justiça feita a um é motivo de celebração para toda a comunidade de fiéis. Sensacional. Para fazer uma síntese rápida da jornada estrutural que a gente fez hoje. Começamos com a ameaça física e o desejo de ter um campeão de batalha. Depois a gente mergulhou naquela ferida íntima, terrível da ingratidão. A dor emocional, sim. E terminamos na urgência, por um veredito final, naquele tribunal onde o silêncio de Deus precisa ser quebrado. É uma jornada completa. E isso me traz um pensamento reflexivo final para quem escuta a gente hoje. Por favor. O texto nos força a confrontar como lidamos com as covas que cavam para nós. É difícil. Muito. Em um mundo contemporâneo acelerado, onde a resposta natural ao ódio online ou as falsas acusações na vida real é sempre o revide imediato, o que significa de fato ter a paciência e a vulnerabilidade de colocar o próprio destino nas mãos de uma justiça maior e esperar que a verdade eventualmente desperte. Nossa, é uma reflexão que incomoda, mas é extremamente necessária. Vai ficar ecoando na cabeça de muita gente. Muito obrigada por essa análise tão rica hoje e obrigada à companhia de quem nos acompanhou até aqui. Que Deus abençoe todos os ouvintes.